Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre sistemas eleitorais. Lembrando a vocês que, no vídeo anterior, nós falamos sobre o sistema majoritário, ou seja, a escolha dos representantes do Poder Executivo e também do Senado. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema proporcional, ou a escolha dos membros do Poder Legislativo, com exceção dos senadores. Então, falando um pouquinho sobre o sistema proporcional, e hoje nós vamos utilizar aqui um quadrinho para ficar melhor a explicação para vocês. Lembrando então que o sistema proporcional ele é usado para a escolha de deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, no caso de Brasília, e também de vereadores em todos os municípios do país. Mas para a gente começar a entender o sistema proporcional, antes nós temos que entender o conceito desse sistema proporcional. O que seria esse sistema? E, na verdade, qual é a ideia básica do sistema proporcional? O próprio nome ele já nos diz, há uma proporcionalidade a ser vista aí. E qual é essa proporção? Na verdade, a ideia do sistema proporcional é a seguinte, é garantir que, com a porcentagem de votos que um determinado partido receba em uma eleição, corresponda à mesma porcentagem que ele teria de cadeiras ou de vagas que estão em disputa nesta eleição. Para quem não está familiarizado com os termos, com a linguagem, quando nós falamos cadeiras, vagas, são o número de cadeiras que estão sendo disputadas na eleição proporcional. Então, por exemplo, quando eu digo o seguinte, olha, o número de cadeiras da Câmara Legislativa do DF são 24, isso quer dizer que existem 24 deputados distritais. Ou, Brasília elege 8 cadeiras para a Câmara Federal. Isso quer dizer que nós temos 8 deputados federais que são eleitos por Brasília. Então, voltando ao raciocínio, qual é a ideia, então, do sistema proporcional? É fazer com que essa porcentagem de votos que o partido recebeu corresponda à porcentagem de cadeiras que ele teria direito dentro dessa eleição. Por exemplo, vamos pegar aqui um partido qualquer, podem botar em PV, PT, MDB, PSDB, PT, não interessa. Vamos dizer que nesta eleição, suponhamos que essa eleição aqui, ela seja uma eleição para deputado federal em Brasília. Então, o que nós temos que fazer? Como é que vai ser feita essa proporção? Será feita da seguinte maneira. Se esse partido recebeu 15% dos votos nesta eleição, então, em tese, ele teria direito ao quê? A proporcionalmente, lembra desse segundo aqui na matemática, lá no nosso segundo grau? Ele terá proporcionalmente direito a também 15% das cadeiras que estão em disputa nesta eleição. Agora, atenção, gente, um fato importante. Perceba que vocês podem estar se perguntando o seguinte, professor, mas eu, para deputado, por exemplo, federal ou distrital, não voto em partido, mas voto em pessoas. E aí que está a confusão que muitas vezes nós fazemos na hora de estudarmos o sistema proporcional. Lembre-se que o sistema proporcional ele fala de partido político, ou seja, a proporção de votos que o partido vai receber naquela eleição. Tá certo? Você vota em pessoas, eu voto em pessoas, mas qual é a questão que nós temos que lembrar? Que esse voto que nós damos em pessoas do candidato A para deputado federal, do candidato B para deputado distrital, antes esse voto vai pertencer a quem? Ao partido político. Então, só para a gente depois seria bom vocês até darem uma pesquisada, fica uma dica aí, ter isso bem em mente, é o que, por exemplo, aconteceu em São Paulo com o Tiririca. Quando os paulistas votaram no Tiririca a deputado federal, ou seja, deram a ele 1.500.000 votos na última eleição, na verdade os paulistas, pelo sistema proporcional, eles estavam dando esse voto, antes de mais nada, ao partido do Tiririca, o que traz consequências que nós vamos ver depois para o nosso processo eleitoral. Mas para a gente continuar aqui na lógica, qual é a ideia, então? Nós já entendemos qual é a lógica do sistema proporcional. O que nós precisamos saber agora? Como fazer esta conversão. Ou seja, na verdade, se eu digo que um partido teve 15% de votos em uma determinada eleição, como converter esses 15% de votos em cadeiras? Porque não é uma regra de 3 simples.
tantos votos correspondem a 100%, 15% correspondem a tantas cadeiras ou tantos votos. Mas, na verdade, a nossa lei eleitoral, ela nos explica como fazer essa conversão do sistema proporcional. E aonde nós vamos encontrar esta conversão? Essa conversão nós vamos encontrar justamente no nosso Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65. E dentro do Código Eleitoral, mais precisamente dos artigos 106, 107 e 109 do Código Eleitoral, já que aqui nós teremos a regra para o preenchimento das cadeiras pós-eleição. E qual é o sentido básico dos artigos 106, 107 e 109? Na verdade, quando nós falamos em total de cadeiras que o partido vai receber, na verdade nós estamos falando do quociente partidário, que é calculado a partir das regras desse artigo 107 do Código Eleitoral. Então, se eu quero fazer esta conversão, eu vou precisar, então, calcular o que nós chamamos de quociente partidário, ou simplesmente QP. A partir de onde? A partir das regras do artigo 107. Mas para que eu possa calcular o artigo 107, eu antes vou precisar do que eu chamo de quociente eleitoral, previsto no artigo 106 do Código Eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido precisa para poder eleger pelo menos um representante. Então eu vou precisar calcular o quociente eleitoral e depois calcular o quociente partidário. Ou seja, utilizar primeiro o artigo 106 e depois as regras do artigo 107. Mas, professor, o senhor também cita o 109. Sim, mas o 109 ele só será utilizado em situações especiais. Quais são essas situações? Quando, depois do cálculo do quociente partidário, nós ainda tivermos cadeiras sobrando. Por exemplo, eu digo para vocês assim, olha, distribuam 10 cadeiras de uma determinada Câmara de Vereadores. Se eu falo que eu preciso distribuir 10 cadeiras, eu estou pedindo para vocês calcularem o quê? O QP desses partidos políticos. Mas suponhamos que depois do cálculo do QP, eu tenho distribuído apenas 8 cadeiras das 10 que restando das 10 que nós tínhamos. Restando, então, duas cadeiras vagas ou não distribuídas ainda. Somente nesse caso é que eu vou usar as regras do artigo 109. Tarefinha que nós vamos fazer. Nós vamos aprender isso aqui fazendo, ou seja, eu vou passar para vocês, após esse vídeo, um exercício de uma Câmara Legislativa de um determinado município do país. E o que eu vou querer que vocês façam? Que vocês distribuam as cadeiras desta Câmara de Vereadores entre os partidos que participaram desta eleição fictícia. Professor, como é que eu faço isso? Senhores, basta vocês seguirem as regras. Artigo 106, artigo 107 e artigo 109, se ele for necessário. Lembrando a vocês que no próximo vídeo eu vou postar a resolução e vou falar do artigo 108 que nós não citamos aqui. Então, tentem fazer o exercício, entreguem via Blackboard, vai estar lá para vocês como isso vai ser feito e desejo a vocês bons estudos e uma boa semana. Obrigado, até mais, gente.